grave acidente com morte que aconteceu na BR-467. Foi aqui na nossa região e que evidencia um problema grave, que é o despreparo e também a situação dos veículos utilizados nas rodovias, viu? Dessa vez, um motociclista infelizmente morreu, atingido por um motorista que não tinha carteira nacional de habilitação. Porém, a moto da vítima também estava sem lanterna e ele também não poderia estar pilotando, porque a carteira dele estava cassada. Uma sucessão de erros que acabou em tragédia. Uma das preocupações no trânsito tem sido a quantidade de pessoas que estão sendo flagradas sem a carteira nacional de habilitação aqui em Cascavel. Para se ter uma ideia, em uma fiscalização de 4 horas na Avenida Carlos Gomes, 19 condutores estavam sem a permissão. Ao todo, 33 motoristas não poderiam dirigir, ou seja, a CNH estava vencida ou suspensa. A multa é gravíssima, com 7 pontos na carteira do proprietário do veículo, além de R$ 880. Isso nos preocupa muito e nós temos aí relatos de acidentes que ocorrem sem CNH aliado ainda à embriaguez. Se torna uma situação pior ainda. Uma imprudência que faz vítimas. Muitas dessas pessoas sem habilitação acabam se envolvendo em acidentes e elevando as estatísticas da violência no trânsito. Prova da junção da irresponsabilidade foi um acidente envolvendo uma moto e um carro na BR-467, que terminou com a morte do motociclista de 32 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto estava com a carteira de habilitação cassada. Além disso, transitava com a lanterna apagada na rodovia. Já o motorista do carro nem CNH tinha. Muito pior de não ter habilitação, ele já teve um processo onde foi aberta a possibilidade dele entrar com recurso e ele perdeu esses recursos, teve a carteira suspensa. Com a carteira suspensa, ele foi flagrado dirigindo e teve a sua carteira cassada, o seu direito de dirigir cassado. Olha quantos elos da corrente que precisaram se romper e cruzar a vida de 2 trabalhadores, de 2 pessoas de bem, e um sair com o peso de ter matado alguém e o outro perdeu a vida, perdeu o aconchego do seu lar em razão de um acidente de trânsito. Com isso, já são 41 mortes registradas no trânsito em Cascavel, 30 em rodovias e 11 no perímetro urbano. A quantidade de acidentes envolvendo morte, que pelo menos um dos condutores envolvidos tem algum problema relacionado ao direito de dirigir, é muito grande. O que nos leva a pensar que isso não é uma simples coincidência, que de fato essas pessoas ou sem habilitação ou com o direito de dirigir suspenso não reúne em si a técnica, a capacidade de conduzir um veículo em via pública com segurança. Os motoristas insistem em desafiar as leis de trânsito e colocar em perigo a vida de muitas pessoas. Por isso, as fiscalizações devem se intensificar, já que falta consciência e responsabilidade. As pessoas têm que se conscientizar de que nós dividimos um espaço. Esse espaço existem normas, regras, existe uma legislação que deve ser cumprida e nós não podemos esquecer que nós estamos transitando com outras pessoas. Já que nós vivemos em sociedade, nós temos que ter clareza disso. Então, um dos fatores que está levando nós a nos preocupar também com o óbito é a falta de CNH. O policial ainda reforça que dirigir sem habilitação dá abertura para achar normal cometer outras infrações. Essa pessoa também não vai respeitar a lei que diz que você não pode beber e dirigir, que você tem que respeitar o pedestre na faixa, que você não pode manusear o telefone celular enquanto dirige. Quem assume o risco de matar alguém no trânsito, quem assume o risco de se envolver em uma colisão, nós não podemos chamar isso de acidente. E aí não é o trânsito que mata, são as pessoas que matam pela imprudência, pela imperícia, por pressa, por não entenderem o que diz a legislação e principalmente por não respeitar a própria vida e a vida do outro. E olha só esse caso que chega